Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, recebendo hoje o professor Dr. Dimas Covas, médico, professor em hematologia da USP, do HC, e presidente do Hemocentro de Ribeirão Preto, a quem mais uma vez agradeço, Dr. Dimas, participar conosco aqui, desta feita para outro assunto. O prazer é meu, Edmo. É sempre muito bom falar com você, atingir aí o público dessa importante rede de comunicação e hoje para falar de um assunto extremamente relevante, né? Tratamento de câncer, tratamento com terapia celular. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Bom, a gente teve aí, bem recente, a notícia de que um homem teve uma remissão completa em 30 dias de um linfoma não Hodgkin, que é um tipo de câncer do sistema linfático. Doutor, vamos primeiro explicar o que é o linfoma não Hodgkin para o telespectador entender. Veja, no nosso corpo nós temos os gânglios linfáticos, vamos dizer assim, quer dizer, esparramado por todo o corpo. Quer dizer, o que dá íngua, né? Quando você machuca, faz alguma infecção em algum lugar, aparece a íngua. A íngua é nada mais, nada menos do que um gânglio linfático. E esse gânglio linfático ele é espalhado por todo o corpo. Tá? E ele concentra ali importantes células de defesa. E uma das células de defesa que está ali, mas também está no tutano do osso, na medula óssea, né? São os linfócitos, que tem 2 tipos basicamente. Né? Um é o linfócito B, né? É uma denominação para classificar esse linfócito que tem alguns marcadores, que tem algumas estampas, vamos dizer assim, né? Na sua superfície. Né? Então, esse linfócito B, ele pode virar um tumor, ele pode virar uma célula neoplásica, e aí ele vai crescendo e vai acometendo esses gânglios linfáticos de todo o corpo. Né? A estampa que esse linfócito tem, e que é importante para a gente discutir a terapia, chama CD19. Né? Então, o CD19, ele marca essas células, né, que aparecem no linfoma, de células B, e aparece também nas leucemias, né? Principalmente nas leucemias agudas, né, de células B, que é também possível de ser tratada e que nós estamos tratando com essa terapia. Então, de uma forma bem simples, é isso. Né? Bom, o linfoma é um câncer, né? É um câncer. É um câncer, para a gente traduzir isso para o telespectador, né? E que Sim. Ele progride limitando a capacidade do organismo em combater a infecção. Não é isso? Ele é um câncer do sangue, você pode dizer assim, do sistema sanguíneo, né? E que traz inúmeras consequências. Né? Quer dizer, como o linfoma ele vai progredindo lentamente, mas ele é muito agressivo, esse tipo de linfoma. Né? Então, o indivíduo começa a ter sintomas gerais de fraqueza, perde peso, começa a ter febre e começa a ter infecções também. Né? Então, tem uma série de sintomas aí que acometem esse tipo de pessoa com esse câncer. Né? E aparecem os gânglios, né? Aparecem os inchaços, vamos dizer assim, no pescoço, no braço. E quando você faz o exame de imagem, raio-x, tomografia, né? Esses gânglios vão ser identificados, né? Vão aparecer muito facilmente. Né? Pode comprimir outros órgãos, né? À medida que isso vai crescendo, pode
interferir na circulação, no funcionamento de outros órgãos. Enfim, é um câncer que progride e traz sintomas muito devastadores quando não tratado de forma eficiente. Bom, até então, o tratamento que se usava nesse tipo de linfoma, nesse tipo de câncer, era a quimioterapia, radioterapia e, em alguns casos raros, o transplante de célula-tronco. Eram esses os tratamentos que eram utilizados até então. Exatamente. Quer dizer, de uma forma geral, são os tratamentos clássicos de câncer. Né? Às vezes até faz cirurgia, porque às vezes começa com a identificação de um desses gânglios, né? Então tira-se o gânglio para fazer o exame, aí depois vem a quimioterapia, né? E muitas vezes associada com a radioterapia. Então é um tratamento habitual. E de muitos anos para cá, na realidade, né, veio também ajudar o transplante de medula óssea. Né? O autotransplante, que é muito utilizado, quer dizer, quando o paciente responde inicialmente, né, pode ser coletado as células do próprio paciente e fazer um autotransplante. Né? E esse paciente que foi noticiado, ele passou por todas essas fases de tratamento. Né? E os outros pacientes também, que nós tratamos já 13 pacientes, muitos deles já passando pelas 3 formas clássicas aí de tratamento. Bom, o tal o estudo, né, que o senhor se diz, é a terapia CAR T-cell, que foi desenvolvida. Eu só estou tentando, que foi desenvolvido aqui pela Faculdade de Medicina, pela USP, em parceria com o Hemocentro de Ribeirão Preto e com o Butantan, que o senhor conhece muito bem. Quer dizer, então o senhor está tão familiarizado com isso para contar um pouco como foi essa parceria para chegar nesse ponto. Tá certo. O tratamento é isso mesmo, é CAR T-cell, podemos falar em português, né, em aportuguesamento. É isso aí. CAR T-cell. Né? E isso começou a ser desenvolvido em 2014, né, aí no Hemocentro de Ribeirão Preto, dentro de um programa financiado pela FAPESP e pelo CNPq, chamado Instituto Nacional de Células-Tronco e Terapia Celular no Câncer. Né? Então, uma das metas desse projeto era desenvolver tratamentos mais efetivos contra os linfomas e as leucemias. Então, em 2014, nós começamos esse processo todo. Em 2019, nós fizemos o primeiro tratamento de um paciente. Tratamos um paciente pela primeira vez, em 2019. Né? E de lá para cá, a gente vem tratando pacientes, como eu falei, 13 já, e ultimamente nós estamos aumentando esse ritmo, estamos produzindo uma quantidade maior de tratamentos. No último ano, aconteceu uma parceria importante do Hemocentro e da USP com o Butantan, no sentido de permitir a construção de uma fábrica para a produção em escala desse tratamento. Né? Então, aí no campus da USP, existe já uma fábrica construída, uma fábrica já certificada pela Covisa, no caso, o correspondente à Anvisa no nível do estado e do município, e que já está operando, já está iniciando a sua operação. Tá? Uma fábrica moderna, talvez uma das mais modernas do mundo, com uma capacidade de produção aí de até 300 tratamentos. Então, brevemente, ela começará a dar volume a essa produção. Né? E nós esperamos que até o início do próximo ano ela esteja produzindo a plena capacidade. Né? Então, isso surgiu aí da parceria com o Butantan, mediado pela USP e o Hemocentro de Ribeirão Preto. Doutor, me parece, não tenho certeza, os Estados Unidos também tinha alguma universidade que também estava trabalhando com isso, mas vocês chegaram no resultado antes deles, é isso? Na realidade, o primeiro tratamento desse CAR-T, ele foi desenvolvido experimentalmente numa universidade americana e foi feito o primeiro paciente em 2012, certo? Em 2012, uma menina
Na época tinha 5 anos de idade, tinha leucemia linfoblástica aguda, e ela foi a primeira paciente no mundo a receber esse tipo de tratamento. Obviamente que foi isso que nos inspirou a começar aqui, tá certo? Quer dizer, como existiam resultados de alguns estudos nesse sentido, isso nos animou a perseguir o mesmo caminho, tá? Então, nos Estados Unidos, esse tratamento que foi feito em 2012, inicialmente, ele foi autorizado pelo FDA dos Estados Unidos, pela Anvisa dos Estados Unidos, em 2017, a ser comercializado. Tá? Então, em 2017, nos Estados Unidos já tinha um produto comercial. E o primeiro caso que nós fizemos aqui em 2019, não tinha nenhum produto, né? Na realidade, só tinha lá nos Estados Unidos. Tá? Então, nós fomos um dos primeiros aqui no hemisfério sul, podemos dizer assim, a desenvolver e produzir esse tratamento. Portanto, dizer que o nosso desenvolvimento não tem relação nenhuma com o desenvolvimento lá dos Estados Unidos. Quer dizer, o princípio é o mesmo, mas desenvolvemos tudo aqui em Ribeirão Preto, tudo dentro do Hemocentro, dos laboratórios do Hemocentro. O senhor falou do FDA, a nossa Anvisa. Teve algum problema inicialmente na aprovação da Anvisa para chegar, para poder usar isso tudo? Foi meio um pouco corda no pescoço, não? Então, em 2019, nós estávamos com o produto pronto, vamos dizer assim, para ser usado experimentalmente pela primeira vez. Mas tínhamos usado nos camundongos, tínhamos feito muitos testes. E aí pedimos autorização para a Anvisa na época, 2019, né? Que era um assunto... No tiroteio da pandemia. Ainda não tinha começado, mas, enfim, a Anvisa, na realidade, desconhecia o assunto, né? Como era muito recente o assunto nos Estados Unidos, na Europa, aqui também era muito recente, né? Então, nós começamos a perceber uma certa dificuldade para a Anvisa entender, começamos um diálogo com a Anvisa, mas chegou num ponto em que eu falei, olha, vamos fazer o tratamento e esperamos que a Anvisa nos compreenda. E se ela tiver que tomar alguma medida mais drástica, que ela tome em relação a mim. Quer dizer, se ela quiser, uma mais, uma menos. Se ela quiser, mas o importante é que a gente precisa salvar, testar e salvar a vida do paciente, né? Então, nós fizemos o primeiro caso, nós fizemos com base no que se chama opinião médica especializada, reunimos um grupo de médicos, de hematologistas do Brasil inteiro, os mais experientes, eles analisaram o caso e concordaram que para o paciente em questão não havia outra alternativa a não ser tentar aquele tratamento. Por isso que ele foi um procedimento chamado compassivo. Quer dizer, quando você não tem mais opção terapêutica, né, e médico, você sabe que tem a obrigação ética de tentar tudo que é possível para salvar o paciente. Então, foi com base nessa perspectiva que nós realizamos o primeiro tratamento lá em 2019. E depois disso, vemos realizando os demais, tá certo? Agora, já com uma compreensão maior da Anvisa, a Anvisa tem autorizado, caso a caso ainda, mas tem nos autorizado a continuar o estudo. E agora vamos dar um outro passo. Quer dizer, o passo agora é ampliar, né? Como nós temos capacidade produtiva, nós vamos iniciar um estudo maior, um estudo clínico mais controlado, vamos dizer assim, para poder gerar os dados que a Anvisa necessita para transformar isso num produto que possa ser, inclusive, comercializado, né? Então, o plano é que agora, para o segundo semestre, a gente inicia um estudo clínico com 80 pacientes e com esses dados desses 80 pacientes, esperamos que a Anvisa nos dê a chancela de que isso possa ser comercializado e distribuído, principalmente ao SUS. Ok, eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Astirp, Valorap, Mousse Cake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, com uma descoberta incrível de profissionais aqui de Ribeirão Preto, uma das lideranças, Dr. Dimas Covas, que nos recebe para falar dessa cura do linfoma não Hodgkins, que traz essa notícia para a gente. Doutor, o senhor falou sobre outros 13 pacientes. E os resultados, né, os testes, continuam, porém eles não foram divulgados na sua totalidade. Pode dizer como é que estão os outros 13 pacientes? Pode nos adiantar alguma coisa? É o seguinte, são, até esse momento, 13 pacientes tratados, 11 foram tratados aqui em Ribeirão Preto e 2 em São Paulo. Né? Coincidentemente, o caso de São Paulo é que foi divulgado, mas nós já temos... aqui em Ribeirão Preto, 11 pacientes tratados com o mesmo tipo de resposta, né, com o mesmo tipo de rapidez na destruição do tumor. Né? E óbvio que desses 13 pacientes, são todos pacientes muito graves, né, porque, como eu expliquei, são pacientes que não têm nenhuma outra opção. Então, clinicamente, eles são pacientes, a maior parte das vezes, debilitados, uma doença que se arrasta durante muito tempo, pacientes que fizeram quimioterapia, que fizeram autotransplante. Então, a situação clínica é sempre mais grave, vamos dizer assim. E, mesmo assim, mesmo nessa situação, desses 13 pacientes, 8 pacientes estão vivos, né? Mais de 60% desses vírus em remissão, ou seja, sem nenhuma manifestação da doença, como esse caso, que foi demonstrado aí pela televisão, pela mídia, e que teve, inclusive, as imagens, né, as imagens do tratamento divulgados. Né? Então, estamos progredindo, né? Possivelmente esse mês ainda faremos mais 2 tratamentos, né? E a ideia é que, a partir do segundo semestre, a gente possa fazer pelo menos 4 tratamentos ao mês. Né? É uma perspectiva muito boa. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse tratamento,
retira-se células. É isso que eu quero saber, como é que funciona esse tratamento. Retira a célula do paciente, modifica em laboratório para poder atacar as células doentes. Me explica isso, por favor. Bom, esse é o segredo da eficiência do tratamento, né? Quer dizer, ele não tem relação nenhuma com quimioterapia, com radioterapia ou com o uso de remédio, né? O tratamento, ele parte das células de defesa do próprio paciente. Quer dizer, todos nós temos um sistema imunológico que responde contra o câncer, né? Só que não responde de forma eficiente, por isso que o câncer progride. Quer dizer, o câncer consegue se esconder do nosso sistema imunológico. Então, o que é feito nessa técnica? E aí vem o grande truque. Quer dizer, nós retiramos essas células de defesa do paciente, que são chamados linfócitos T, quer dizer, um parente, um irmão do linfócito B, só que o linfócito T ele tem a propriedade disso, de matar células cancerígenas, células anormais. Então, nós retiramos do paciente esses linfócitos T, levamos esses linfócitos para o laboratório, né? E ali nós fazemos uma modificação genética, né? Nós modificamos o DNA desse linfócito. Quer dizer, nós introduzimos no genoma normal da célula, na parte genética normal da célula, o que nós chamamos de construção. Quer dizer, nós alteramos o DNA da célula e essa célula agora alterada, ela leva no seu DNA o chamado receptor quimérico, que é o CAR. Tá certo? Isso que se fala CAR é a abreviação de receptor quimérico de antígeno. Tá? Então, ela recebe esse pedaço novo de DNA com esse CAR, com esse receptor quimérico, e aí ela se torna uma supercélula de defesa. Ela vamos dizer assim, ela recebe o poder muito grande de matar a célula do linfoma. Isso não elimina a quimioterapia, não elimina outras aplicações junto com essa modificação celular, né? Veja, como eu mencionei, são terapias diferentes, né? Quer dizer, em princípio, ela tem o poder de trabalhar sozinha. Nesse momento, ela é pós-quimioterapia, porque a terapia está evoluindo, mas ela vai ser, na minha opinião, uma terapia de escolha. Mas vamos lá, vamos voltar lá. Então, a gente amplifica agora essa célula modificada, amplifica ela aos milhões. Em laboratório, ela vai crescer, ela vai produzir milhões de células, e aí nós devolvemos essas células agora modificadas, essas células potentes, para a circulação do paciente. Então, essa célula modificada, agora ela tem esse receptor que funciona como um radar, tá certo? Essa célula vai ser específica para o tumor. A hora que ela encontra o tumor, ela se liga ao tumor e destrói esse tumor rapidamente. Por isso que em 20 dias, né, o paciente que tinha lá uma massa tumoral, né, tinha muitas lesões de tumor, né, em 20 dias desapareceram todas. Né? Em 20 dias, esse tumor foi completamente erradicado. Exatamente por isso, né? Porque você fez essa célula poderosa do próprio paciente e ela foi lá, achou o câncer e liquidou com o câncer. Então, é um achado, assim, do ponto de vista científico, maravilhoso, né? Um avanço maravilhoso. É complexo, né? A produção disso é complexa, né? A gente fala assim de forma muito simples, mas é um dos procedimentos biotecnológicos mais complexos, né, que existem, porque ele envolve desde, como eu falei, a retirada da célula, a modificação do DNA da célula, o crescimento dessa célula em laboratório, isso tudo em condições de mais absoluta asepsia, né, e depois o retorno para o paciente, né? Doutor, remissão possível? Alguma coisa esperada? Então, desses 13 pacientes que eu mencionei para você, que nós tratamos,
Nos primeiros meses, quase todos apresentaram remissão. Desaparece o câncer. O câncer, você procura o câncer e não está mais presente. É como esse caso que está sendo apresentado. Não tem mais evidência do câncer. Agora, a remissão não quer dizer a cura, tá certo? Quer dizer, esses pacientes têm que ser acompanhados, né? E a todo momento para exatamente checar que o câncer não esteja voltando, né? Nós temos o paciente que tem mais tempo de acompanhamento, ele já está com 1 ano e 3 meses de acompanhamento e não tem nenhum sinal de retorno da doença, né? Então, vai ser acompanhado, né? E a hora que chegar com 5 anos de acompanhamento, se a doença não voltar, não se manifestar, ele será curado. É o que aconteceu com aquela menina lá dos Estados Unidos, né? Ela foi tratada em 2012, no ano passado ela completou 10 anos após o tratamento, e ela sim está absolutamente curada da leucemia. É uma leucemia que era muito grave, porque não tinha respondido a nenhum tipo de tratamento. Doutor, só para encerrar, um minutinho, o homem que foi citado na reportagem, o paciente de 61 anos de idade, esse tratamento nós podemos já imaginar também para crianças, para adolescentes e adultos, para todo mundo? Sim, nós já temos crianças com leucemia nesses 13 tratadas, e sim, para crianças e adultos, nesse momento com leucemia linfóide aguda ou linfoma de células B, mas num futuro não muito distante, eu imagino que isso vai se estender, e tenho muita esperança nisso, para todos os tipos de câncer. Quero agradecer ao Dr. Dimas Covas, não sem antes cumprimentá-lo e cumprimentar toda a equipe, porque nesse país difícil de verba para pesquisa, para ciência, eles continuam insistindo, graças a Deus, e nós vamos tendo esses resultados com notícias cada dia melhor. Muito obrigado, Dr. Dimas, e a sua equipe, a toda a equipe da USP e do HC. Obrigado você, viu? Um prazer estar aqui com você. Eu acho que você usou uma palavra fantástica aí na sua fala. Graças a Deus. Pessoal, semana que vem nós estamos de volta. Até lá! Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera cresce.